Travei. Sintonize, ouça, descubra mais Travei. Começando agora mais um programa Eclético Sonora. Estamos hoje com o Rodrigo Cauê. Tudo bom, Rodrigo? Opa, tudo bem? Guararema. Fala um pouquinho de você, Rodrigo. Você é fisioterapeuta, fala como você começou. Bom, o meu início aí na fisioterapia foi através de uma bolsa de estudos que eu recebi ali através de uma oportunidade de emprego que minha mãe teve, de um projeto da Universidade de São Camilo, que foi onde eu me formei. E nesse projeto ela dava aulas ali, não sei dizer direito, mas atrelado ao governo, mas num projeto junto com a São Camilo, dando aulas de pedagogia. Fazer isso no EAD, e através disso ela teve uma oportunidade de receber 2 bolsas de estudo, uma de pós-graduação e uma de graduação. E como eu era dependente dela na época, ela me cedeu essa bolsa e, cara, eu já tinha conversado com ela um tempo atrás, que gostaria. Ela até renegou no momento, falou que o mercado estava meio saturado e tudo mais, mas a gente nem sabia que futuramente ia aparecer essa possibilidade. Aí apareceu, fui dar uma olhada nos cursos e tinha exatamente a fisioterapia, que era uma coisa que eu já tinha vontade de fazer. Legal. Porém tinha zero de conhecimento em relação à fisioterapia, nunca tinha feito ou procurado saber. Eu vi a atuação dos fisioterapeutas ali em relação ao esporte e foi por isso que eu me interessei pela profissão, pensando em atuar no esporte. Até que eu fui conhecendo e depois abrir o leque de possibilidades por ter mais conhecimento em relação à profissão e à área da saúde também, né, cara? Porque a fisioterapia ela está relacionada aí a todas as áreas da saúde onde se encontra a medicina. A gente tem um fisioterapeuta especializado para atuar juntamente a toda a equipe ali, né, cara? Pode crer. E você falou de esporte, você pratica algum esporte? Praticava? Cara, eu sempre pratiquei muitos esportes e, assim, nunca fui um excelente atleta, sempre que está envolvido, daí a ideia da fisioterapia, mas eu pratiquei bastante jiu-jitsu, muay thai, boxe, kickboxing, já corri na rua, skate eu pratico até hoje, pratico desde a infância, até hoje venho praticando. Atleta mediano para baixo. E fique bem claro. Isso, mas entusiasta do esporte. Sim. Gosto e pratico ali, sem pretensão alguma de me tornar um profissional, nada do tipo, mas por muito amor mesmo. Legal. Claro. E fala pra gente, Rodrigo, qual é a sua especialidade ou área de foco na sua fisioterapia? Bom, atualmente eu trabalho com terapia manual, a maior parte do tempo, mas eu atuo com ortopedia. Então a gente pode atuar em recovery esportivo, prevenção ou recuperação de lesões, procedimentos pós-operatórios dos mais diversos casos, desde rinoplastia até uma operação de menisco, lombar, seja ela qual for. A terapia manual ela vai englobar ali partes como a massagem, mobilizações articulares, também a quiropraxia, que é uma técnica à parte da fisioterapia, mas no conjunto todo, para fisioterapeutas, ela vai entrar também como terapia manual. E grande parte dos meus atendimentos agora eu tenho usado uma técnica que é, de certa forma, pouco conhecida pelo público geral. Dentro da fisioterapia ela já é bem conhecida, bem estabelecida, mas é a técnica de dry needling, que é o agulhamento a seco. Então, assim, ele vai trabalhar no tratamento de dores musculoesqueléticas, né? Sim. A gente tem vários fatores aí relacionados à dor, então ela vai atuar no tratamento de dores musculoesqueléticas e, consequentemente, também no relaxamento da musculatura, cara. Poxa, legal, hein, meu? E você faz em você também? Ou Puta, você cara, pede pra outra pessoa fazer? Normalmente, no local onde eu trabalho, a gente meio que troca os serviços ali, né? Porque é casa de ferreiro, espeto de pau, né, agora? Às vezes a gente tá mal também, né, cara? Então a gente... Só que por estar ali dentro e estar nesse ambiente, pra mim é muito mais fácil e acessível. Então eu não deixo uma dor chegar ali a 2 semanas sentindo, não. Eu já começo a intervenção ali
Da parte que eu posso fazer ativamente sozinho, eu faço. E o que eu não consigo fazer, um exemplo, massagear minhas próprias costas, aí eu preciso da ajuda de alguém, ou algum ajuste de quiropraxia, até a parte de agulhamento, dependendo da área que for, a gente não consegue fazer, cara. É legal. E claro que é muito bom você ter outros profissionais para poder agregar, né? Porque você, às vezes, tem uma visão meio fechada dentro do que você conhece. E as outras pessoas vão trazer ali conhecimentos e técnicas novas ali que com certeza vão agregar. Sim. Essa daqui eu acho que meio que você já respondeu, né? Que seria, qual é a sua experiência e formação acadêmica em fisioterapia? Não, mas dá para falar mais um pouco. Porque na minha formação eu fiz só graduação, não fiz uma pós-graduação ou especialização. Mas você pretende ainda? Pretendo sim. Área de ortopedia, talvez um pouco ali eu estou pendendo para o lado da quiropraxia, porque é uma área interessante e se mantém no segmento de terapia manual. Porém, ainda não está fechada essa situação e sendo formado fisioterapeuta, a gente se forma um profissional generalista, assim como na maioria das profissões, eu posso atuar em qualquer área da fisioterapia, né? Sim. Porém, é importante se especializar em alguma, né, cara? Legal, cara, legal. E como você aborda o tratamento de lesões Musculoesqueléticas. Isso, garoto. Então, músculo esquelético específico. Caraca, essa... Vocês querem fazer um corte nessa? A palavra pegou, né, Guarê? Pegou pra caraca, essa daí é difícil, hein? Rapaz. Tranquilo. Quer perguntar de novo? Vamos seguir daqui, depois corta direto da pergunta. Você que sabe. Ou vai no foda-se? Pode ser no foda-se. Aí você é o cara da edição. O negócio é o seguinte. É assim, né? Eu faço. Não. Como eu falei, Lata. dentro do meu conhecimento eu não ia conseguir editar um vídeo. Então, entra o conhecimento do próximo. É isso que a gente precisa. Mas, assim, você tem diversos tipos de lesões, cara. Você vai ter, às vezes, uma lesão ali causada por fadiga. Às vezes você vai ter uma lesão causada por choque. Às vezes você vai ter uma lesão causada por rigidez, cara. Então você tem diversas formas de tratar. A gente tem que pensar que o fisioterapeuta, ele não vai, digamos, tratar como um médico. Que você vai chegar no médico e vai falar, doutor, eu tenho uma dor de estômago, por exemplo. Ele vai te receitar um remédio para o estômago. Claro que dentro da avaliação dele, da anamnese, ele vai ver se aquela sua dor de estômago não pode ser uma alteração de pH ou pode ser alguma outra causa que esteja levando essa dor para o seu estômago. Quando você vai a um fisioterapeuta, acredito eu, né, até por conta do meu conhecimento, que não se pensa na lesão. Eu não quero saber, se você caiu e quebrou um braço. Eu vou ter esse referencial, tanto através de exames quanto da sua história, que é o mais importante. Eu vou descobrir ali, ele fraturou o braço, pode ter sido húmero, rádio, una. O meu pensamento é, o que você precisa fazer com esse braço? O que eu posso te ajudar para melhorar na sua funcionalidade? Isso. Eu não quero saber, a consolidação óssea, a recuperação do tecido, isso vai ter que acontecer. Então isso já está embutido no que eu tenho que pensar. Mas eu tenho que pensar, se ele fraturou um cotovelo e não consegue estender o braço, no que isso vai impactar no dia dele, o que ele precisa fazer com esse braço e como eu vou poder levar ele até essa funcionalidade. Pensando num diagnóstico fisioterapêutico, a gente até muda um pouco essa terminologia de diagnóstico fisioterapêutico para diagnóstico cinético funcional. Porque o meu interesse é saber da funcionalidade, o que você precisa, o que você tem que desempenhar. Então não adianta eu pensar dessa forma, eu tenho que consolidar aquele braço. Eu tenho que pensar, a consolidação vai ocorrer para que ele possa desempenhar essa função. Colocando um exemplo para ficar mais claro, uma pessoa que pratica boxe, por exemplo. É muito importante que ela tenha uma extensão total de cotovelo. Sim. E tenha um movimento ali bem fluido. Então, a consolidação óssea vai ocorrer para que aquele indivíduo possa estender o braço no momento de jabear, no momento de dar um direto, para que aquele golpe ocorra. Legal, cara. Eu tô opinando. Negócio
só, fica a dica aí, rapaziada. Quais são as técnicas de fisioterapia que você utiliza com mais frequência e por quê? Cara, por incrível que pareça, grande parte dos pacientes que eu atendo sofrem por conta de imobilidade. Aí a gente vai pensar em sedentarismo, a gente vai pensar no contexto social, onde grande parte das pessoas vão trabalhar à frente de um computador, não vão ter uma atividade física ali, digamos que no dia, onde ela vai elevar aquela capacidade física dela através de movimento, exercício. Então, poucas pessoas vão ter trabalhos braçais. E, infelizmente, pensando que a fisioterapia ainda não é acessível como muitos dizem, a gente tem sim fisioterapia no SUS, que é para público geral, mas convênios também. Porém, grande parte dos pacientes que eu atendo, sua grande maioria são pacientes de particulares, né? Reclamam muito da fisioterapia, tanto oferecida pelo SUS, quanto oferecida pelos convênios. Por quê? O profissional recebe pouco, então ele tem que atuar, em grande parte das vezes, com diversos pacientes no mesmo horário. Sim. E as pessoas reclamam muito disso, que dizem que faltou um pouco da atenção daquele profissional. Sim. Mas, cara, não é por conta de falta de habilidade ou por falta de vontade do profissional. É porque para fazer valer a hora, ele tem que atuar mais. Então, assim, para o público geral, fica restrito a convênios e pelo SUS, um grande tempo de demora, uma espera gigante ali. Sim. Isso para todas as áreas, não só para fisioterapia, né? Mas os pacientes que eu atendo, grande parte são pessoas que trabalham na parte administrativa, comerciantes ou empreendedores, e eles não têm essa atividade braçal. Então ali você vai pegar horas sentado numa cadeira na mesma posição, você vai pegar horas de movimentos repetitivos, muito estresse, porque o estresse também está correlacionado, problemas emocionais, e eu trabalho com tratamento de dor. Então tudo isso está relacionado. Então grande parte são problemas aí pelo sedentarismo, cara. Caraca, eu vou me levantar dessa cadeira. Agora, como você avalia e monitora o progresso de paciente durante o tratamento? Bom, a análise de progresso, cara, ela é muito complicada no sentido de que às vezes o paciente confunde. Ele pensa, pô, semana passada eu tinha menos dor do que eu tenho essa semana. Então ele chega pra você e fala, pô, não foi tão legal assim essa minha semana, foi um pouco mais pesada, tive dificuldade para dormir por conta de dores e tudo mais. Mas ele só enxerga a dor, porque é o estímulo que acaba recobrindo os outros. Sim. Então, assim, você se apega muito nisso. Às vezes, cara, a pessoa ela fica fechada. Pô, só sentiu dor, ela só entende a dor. O que a gente faz? A gente tenta dar uma volta nessa resposta e procurando ali pontos bons. Então, um exemplo, às vezes o paciente fala, pô, foi muito difícil para dormir e tudo mais, porém naquele primeiro contato, no momento da anamnese, você pergunta qual a sua queixa principal. A pessoa pode falar, pô, eu tenho dificuldade de levantar a mão acima da cabeça, eu tenho dificuldade para, quando eu sinto mais dificuldade para levantar, dói aqui, dói ali. Dentro disso você pergunta para essa pessoa, tá, foi meio ruim? Não, beleza, eu entendo, mas cara, como é que foi o seu dia? Você conseguiu fazer tal função? Certo. Você conseguiu pegar um copo no armário acima? Você abaixou no chão para pegar alguma coisa? E dentro disso a pessoa começa a enxergar ali dentro daquele contexto que talvez a dor ela tenha se intensificado ali por um processo irritativo. Mas na verdade ela já está começando a ganhar função, ela só precisa chegar ali na parte final do tratamento. Tem que ir progredindo sessão a sessão. Às vezes a pessoa pensa muito no ponto negativo, demora para te trazer o positivo. Sim. Você mostra para ela, ela acaba tendo uma clareza, ela fala, pô, verdade, isso foi um pouco mais fácil. Daí ela já começa a enxergar um outro, digamos que de outra forma, Sim, o tratamento,
e até mesmo o dia a dia, né, cara? Porque essa é a real. O importante é o dia a dia. Não adianta eu chegar numa sessão e falar, pô, hoje a gente ganhou uma amplitude de movimento. Aí a pessoa fala, pô, mas no meu dia a dia eu não preciso dessa amplitude de movimento. Então não fez diferença. Não fez diferença, né? sim. Legal. E você tá falando aí do seu trampo, tal, do seu serviço. Aproveita e passa pra nós o contato aí, pra rapaziada. Bom, Instagram, basicamente, _Rodrigo.digo_, tá? Pode seguir lá, não costumo postar muito em relação a trabalho, é mais lifestyle. Posto trabalho, posto um pouco da vida pessoal, não tenho restrição para falar de nenhum assunto, então não ache que você vai chegar lá e vai ter só o que você quer ver, vai ter o que eu quero postar. Então, esteja preparado para isso. Legal, legal. Fica a dica, hein, rapaziada. Se precisar, ó, procura que o menino é bom. Vamos lá. E, Rodrigo, quais são os objetivos típicos do tratamento de fisioterapia e como você os define para cada paciente? Bom, é justamente a questão da funcionalidade, cara. É justamente a questão da funcionalidade. Eu não defino o tratamento a partir do que eu penso. Sim. Eu defino o tratamento a partir do que o paciente precisa. É o paciente quem vai guiar a minha conduta. Eu sei o que eu preciso fazer. Se eu não souber, eu vou procurar me informar, fontes, né, seguras, porque informação tem para todo lado, a gente nunca sabe qual é a boa, qual é a ruim, a gente tem que aprender a filtrar. Então, a partir do que o paciente me traz, eu bolo o meu plano e alinho junto ao pensamento do paciente, para a gente poder caminhar junto e chegar num resultado. Não é o que eu penso, não é só o que o paciente quer. A gente tem que chegar num acordo para juntos conseguir o resultado, chegar no final do tratamento ali de forma satisfatória. Né? Legal, legal. Vai conduzindo, né? O cara que faz certeza. tudo. E como você trabalha em colaboração com outros profissionais de saúde no tratamento dos seus pacientes? Isso é uma ótima pergunta, porque grande parte das pessoas vão procurar o tratamento como sendo o último recurso, quando na verdade se pensa na dor. Um exemplo, a pessoa pensa, pô, eu tenho uma hérnia de disco e por isso dói minha lombar, por isso minha vida é uma bosta, por isso eu tô lascado, eu tô velho, eu tô gordo, eu tô magro, tá faltando força, tenho muita força. A pessoa ela vai colocar, ancorar, digamos, essa dor no que ela pensa que é, e ela vai deixar se levar por esse pensamento. Quando na verdade a gente precisa de uma intervenção, vamos colocar, multidisciplinar. Porque não é só o fisioterapeuta, ou só o médico, só o psicólogo, o psiquiatra ou o enfermeiro. Você tem que alinhar as ideias, porque por muitas vezes você vai precisar de recursos onde a sua profissão não te permite. Um exemplo, o fisioterapeuta não receita medicamentos. E muitas pessoas vão até um fisioterapeuta porque não querem tomar medicamento. Tem pessoas que têm aversão a medicamento, tem pessoas que não querem tomar injeção de forma alguma, tem pessoas que, meu tio fez uma ressonância magnética e descobriu um câncer. Então eu não vou fazer uma ressonância, porque eu posso descobrir um câncer. Pode crer. E você tem que fazer aquela pessoa entender que, você tem uma hérnia de disco. Eu preciso avaliar essa hérnia, eu preciso saber como está a condição da sua coluna, seja ela lombar, torácica, cervical ou sacral, para eu poder nortear o meu tratamento e, definir uma boa conduta. Mas essa pessoa não quer fazer uma ressonância magnética porque o tio sofreu e não sei o que. Entra todo um ciclo ali e para ela a ressonância é ruim. Quando na verdade não, eu preciso daquilo. Tendo a ressonância, que só o médico vai poder receitar ou fazer, né? Tendo a ressonância, me chega que o paciente tem uma inflamação ligamentar. Às vezes, cara, a inflamação a gente tem que tratar através de terapia medicamentosa, além da fisioterapia. Aí entra a atuação do médico junto ao fisioterapeuta. Então, digamos que o paciente
já passa com o médico. Ele tem o médico dele de confiança, às vezes ele atende a família toda. Eu posso entrar em contato com aquele médico. Ou a via contrária também é possível, o médico pode entrar em contato para a gente alinhar aquele tratamento. Então aí já entra uma integração com o próprio médico. Nessa questão da pessoa, pô, ela só sentiu dor. Ela fica ali meio que desgostosa com a vida muitas vezes. Porque se você pega algumas condições, você não pode mudar. Você tem um desgaste muito severo de uma articulação, você não tem como fazer aquilo retornar ao estado normal. O que você vai fazer? Manejar situações a partir daquilo para manter essa situação num platô. Ela não pode piorar. Sim. Talvez ela não melhore a condição anatômica, estruturalmente falando não, mas a função é restabelecida. Só que dentro disso, aquela pessoa, ela tá pensando, pô, tá muito difícil e tal. Aí entra uma intervenção psicológica, porque ela tem que entender que não é só aquilo, ela tem mais o que fazer. Dificilmente o fisioterapeuta vai entrar em contato com o psicólogo, mas tem que ser um serviço integrado. Se aquela pessoa não passar por um psicólogo, talvez um médico, um fisioterapeuta, não integrar esses 3 serviços, ela não consiga alcançar o objetivo. Talvez pare um pouco a dor, mas não pare o estímulo neural que fala para ela que está doendo. Tá doendo. Vai continuar doendo. Talvez você restabeleça a funcionalidade, ela entender que ficou bom, mas tem uma inflamação ligamentar. Entra em intervenção medicamentosa. Se não, vai voltar e as 3 condições vão acontecer novamente. Pode crer. Geralmente quando o pessoal procura também, eles já querem uma solução imediata, né? Eles já acham que vai ali fazer já... Né? Essa é a grande questão. A pessoa já entra na sala perguntando quando ela vai sair. Então, E ela assim, não quer cara, saber o tempo que vai levar, ela já quer uma solução imediata, né? E assim, como eu falei, eu trabalho grande parte do tempo com terapia manual. A pessoa, às vezes, ela precisa de uma intervenção ativa. Ela precisa de exercício, cara. Às vezes ela tem fraqueza. Às vezes ela não é fraca, mas aquela musculatura dela não está atuando da forma que deveria. Às vezes ela está contraindo no momento que ela não deveria contrair. Então ela fadiga antes do que deveria. Aí entra uma lesão, começa a gerar dor, começa a gerar cansaço, porque o corpo ele dá conta ali, cara, de meio que compensar. Se você não faz, eu faço. Mas a pessoa não quer se exercitar. Ela quer deitar na maca e levantar bem. Isso é verdade. Aí entra um problema. Quer uma sessão, quer deitar na maca e ficar bem, sendo que ela não tem uma contração muscular legal. Falta massa. Às vezes a pessoa está um pouco acima do peso. E, cara, estressa a articulação, principalmente de membros inferiores. Então faz parte do tratamento perder peso. E às vezes a pessoa tem uma baixa massa muscular, tem problemas posturais por causa disso, mas ele quer fazer uma sessão de quiropraxia, quer levantar retinho e foi embora. Cara, você pode até melhorar a sua postura naquele momento, mas a sua musculatura não está preparada para suportar aquela sua postura. Então rapidamente você vai ceder. O que normalmente acontece, ombros para frente, cifose torácica aumentada, cabeça na linha do horizonte, contratura de cervical aqui, fica toda a musculatura de trapézio, paravertebrais estendidos. Cara, se essa musculatura não ficar forte, você não vai conseguir. E a pessoa imediatista não quer isso. Aí se torna um problema. Deixa eu me ajeitar aqui. Tô brincando. O grande problema, Guararema, não é você ficar aqui, ó. Olha como é que eu tô. Isso aqui, por muitos, é considerado uma má postura. Sim, sim, verdade. É isso que eu ia falar ainda agora. Exatamente. Eu tô aqui em torno de 15 a 20 minutos. Se for colocar um pouquinho antes, meia hora sentado nessa postura. Cara, daqui a pouco eu levanto, me movo um pouco, movimentos contrários. Tranquilo. Não existe uma má postura. Existe uma postura mantida durante muito tempo. Por mais que essa postura mantida durante muito tempo seja corpo ereto, cabeça alinhada, tudo certinho, fique 5 horas nessa mesma postura. Depois você me fala se essa é a correta. Legal, fica a dica aí pra É vocês, ó. Trabalhei de telemarketing, ó. Rapaziada. Isso, ginástica laboral é muito importante. As empresas não fazem. Eles
não Mas querem nem deveria, saber, né? mas é Deveria. importante. Legal. E como você adapta o plano de tratamento para atender as necessidades individuais de cada paciente? Bom, aí, cara, através de conhecimento trazido ali por conta da faculdade, por conta de cursos que eu fiz extracurriculares. E, cara, estudo. Vez ou outra você se depara com um caso que você nunca viu. Você tem noção do que é, sabe como iniciar, mas você não tem ali um protocolo, apesar de que o protocolo ele é meio defasado, você pensar que existe um protocolo. Cada indivíduo é um. Sim. Então você tem um protocolo para nortear, mas você pode chegar com um indivíduo lá com um cara que ficou sentado durante horas e ele tem dor lombar, e um cara que ficou sentado exatamente da mesma forma durante horas e ele tem uma dor cervical. Pode crer. Então você tem um protocolo, mas não quer dizer que aquele protocolo serve para todos. Sim. Então isso é muito individual, cara. Você tem que observar o paciente, ver a história daquele paciente, saber como aquele paciente age, saber como é o dia a dia daquela pessoa, para poder intervir. Não é como a questão que eu falei da hernia de disco. Pô, ele tem uma hernia de disco, mas muitas pessoas têm hernia de disco. Então a gente nunca sabe, cada um vai repercutir de uma forma. Sim, cara, legal, legal. E me fala uma coisa, quais são as estratégias que você recomenda para prevenir recorrências de lesões ou condições musculoesqueléticas? Agora foi certinho. Agora foi, Guarê. Agora foi. O Aurélio se orgulha de Aquela hora eu não estava tão preparado. Cara, a verdade é que, assim, a prevenção de lesões, cara, ela vai passar por diversos fatores também. Você deve pensar em quais lesões. Se a gente for pensar de um modo geral, o que mais se tem na população é uma das patologias de maior prevalência é a dor lombar, cara. Tem estudos que mostram que 80% da população mundial já teve ou vai ter dor lombar. Se a gente for pensar 80% da população mundial, cara, você vai ter, sei lá, em torno de 6 bilhões de pessoas no mundo. Eu já tive dor lombar, vez ou outra, videogame na madrugada, 2, 3 horas sentadinho ali, aquela mesma posição, cadeira horrível. Ataca, dá uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Então, assim, pensando na dor lombar, a prevenção é mobilidade, você tem que ter uma boa mobilidade, exercícios de mobilidade. Força, você precisa ter força e resistência. Exercícios de força e resistência. Exercícios de mobilidade, grande parte deles sem peso, sem nada, nenhum tipo de equipamento, apenas o corpo. Fortalecimento é dependente de sobrecarga. Então você vai precisar de peso, elástico, cordinha, saco de arroz, pedra, o que você tiver. Sobrecarga. Resistência, você vai ter que fazer exercícios onde majoritariamente você vai priorizar mais repetições, menos carga, ou até mesmo exercícios isométricos. Um exemplo que a gente pode falar é uma prancha. Sim. Exercício de prancha é um exercício isométrico. Então, pensando na dor lombar, a gente já teve mobilidade, força, resistência. Além de tudo isso, cara, você tem prevenções aí no seu dia. Não vamos dizer que a pessoa tem que viver como um robô, onde ela vai abaixar, ela pensa, na academia eu agacho assim. Vai fazer ali 3 a 4 passos para agachar. Não, você tem que se movimentar de forma natural, de forma fluida. Mas você tem que pensar no seu contexto do dia a dia. Então não adianta você pensar, eu vou tratar minha dor lombar fazendo uma mobilidade. Quando você é um dançarino, você tem muita mobilidade. Talvez a mobilidade não seja a causa, ou a falta dela no caso. Talvez seja outra questão. Então, para cada um tem um tipo de prevenção, mas se a gente pudesse citar uma coisa que vai englobar a maior parte delas, é o exercício, cara. Movimento. O corpo é movimento. Se o corpo para, ele definha. Ele vai, vamos dizer que se você rebaixa a função do corpo, ele adora. O corpo, ele quer poupar energia.
Então, quanto mais você fica imóvel, quanto mais estático você fica, menos movimento o seu corpo tem, porque não precisa. Então ele vai rebaixar ali a ponto de, pô, até você chegar ali a definhar totalmente. E é triste falar isso, mas o ganho que você tem em um mês, você perde em 3 dias. Caraca. Então é bom você Sempre em movimento. tá sempre em movimento, cara, sempre procurando uma atividade, sempre fazendo algo que vale agregar no seu dia. Fazer o corpo acostumar, né? Isso, o corpo físico e o corpo emocional, cara, a gente tem que pensar dessa forma. Não adianta estar bem, digamos que da cabeça, Sim. e o corpo tá mal. Ou senão você, físico incrível, diversos problemas psicológicos. É tudo um equilíbrio. Poxa, legal, legal. E como os pacientes podem se envolver ativamente no seu próprio processo de reabilitação durante as sessões de fisioterapia em casa? Cara, isso é uma coisa muito importante, porque grande parte do tratamento é a adesão do paciente. Pode ver. A gente pensa... Você só dá um norte, quem faz tudo mesmo é o... Quase isso, cara, é quase isso. Por quê? A grande parte das vezes a gente vai pensar que a fisioterapia, você vai fazer ela às vezes 1 hora, às vezes 2 horas no dia, às vezes 40 minutos. 1, 2 ou 3 vezes por semana. Só que se você for pegar 3 vezes por semana, tempo máximo ali, vamos colocar 3 horas, 3 horas e meia. Você tem mais o resto todo da semana. Então, assim, eu costumo sempre passar alguns educativozinhos para casa. Nesses educativos eu vou colocar exercícios de certa forma de baixa complexidade, para que a pessoa possa desempenhar ali com o que ela tiver em casa e não vá tomar muito tempo dela. Então 20 minutos, 30 minutos, às vezes 40 minutos ali, de uma série de exercícios legais ali que a pessoa consiga com certeza desempenhar. Eu faço isso com ela em sala, no consultório a gente reproduz tudo, para ela poder fazer em casa. Às vezes a gente até filma, marca num papel, porque a adesão do paciente, ela é, cara, eu vou colocar 80% do tratamento. Se você sugere alguma coisa para a pessoa e ela não adere àquilo que você falou, e na próxima semana ela chega e fala, não fiz nada, a chance dela evoluir diminui bastante. A gente vai conseguir chegar ali no ponto que a gente quer. Talvez não no tempo esperado. Puxa, legal. E nesse ramo que você está, você acha muita dificuldade com certas pessoas? Você acha mais dificuldade ou facilidade com as pessoas? Ou você acha que as pessoas são muito teimosas assim, não, só vou fazer ele no momento mesmo e... Não, às vezes não é nem uma questão de teimosia, cara, é uma questão de hábitos mesmo. É muito mais gostoso você chegar em casa, tirar o tênis e sentar no sofá, do que chegar em casa, trocar de roupa, ou até mesmo com a roupa que está no corpo, e praticar 40 minutos de exercício quando você tem um sofá confortável, uma geladeira ali com algo gostosinho para você comer, uma televisão passando um programa legal, várias mensagens no seu celular, porque durante o seu dia ali no trabalho você não pode dar essa atenção total. E na verdade o celular é um meio de comunicação ótimo, mas ele causa de certa forma uma dependência nessa questão. Você não quer o celular, você quer responder as pessoas que falaram com você, você quer ver o que as pessoas fizeram. Isso é muito mais fácil do que você chegar ali e fazer uma série de exercícios. Então muitas das pessoas não estão assim tão afim. Aí entra uma dificuldade como paciente. Mas a minha dificuldade como terapeuta é saber que aquilo que eu estou propondo para a pessoa talvez não seja uma coisa prazerosa para ela. Certo. Eu tenho que fazer ela entender que aquilo vai ser bom e tenho que mostrar para ela de uma forma que seja prazerosa, para ela colocar aquilo na rotina e se tornar um hábito. E grande parte das vezes o tratamento ele não acaba ali quando acabam as 10, 15, 20, 30 sessões. Ele é pra vida.
Sim. Então eu tenho que fazer essa pessoa entender que o tratamento ele não acaba quando a gente termina as sessões. Não. O tratamento acaba quando a pessoa falece. Sim. Saiu ali da sessão, ainda tem um tempinho pra poder praticar Isso, em casa. a gente não pensa, como eu falei, cara, é questão de funcionalidade. Você adquiriu aquela funcionalidade, porém você tem que trabalhar ela sempre, até o final da sua vida. Aí que entra a questão de exercício, entra uma questão de gratificação. Tenta tornar aquilo gratificante, para ficar mais fácil. Porque o exercício físico ele vai para a vida toda. Se a gente pensar em pacientes de geriatria, chega um certo momento que ele vai estar em tratamento ali até o fim da vida, cara. Sim, verdade. Então, assim, pra mim não é problema nenhum atender essa pessoa até o fim da vida, mas eu quero que essa pessoa consiga fazer o próprio tratamento. Sim. Né? Então ela vai fazer uma manutenção ela não seja tão daquilo. dependente, né? Isso, exatamente. Pra mim não é problema algum, eu ganho dinheiro. A minha área é da saúde, a gente visa o bem-estar, porém é uma sociedade capitalista, a gente precisa de dinheiro. Sim. Então eu posso, com tranquilidade, cara, atender aquela pessoa até 10 anos atendendo a mesma pessoa. Mas a minha intenção não é essa. A minha intenção é que aquela pessoa adquira o conhecimento o suficiente. Voltando aqui, rapaziada, teve uma falha aqui, uma travada. Típico do programa, né? Travei, né? Deu uma travadinha. Parece até que foi combinado. Não, parece. Verdade. Ai, caramba, rapaziada. E continuando aqui o assunto, Rodrigo. Rapaz, até me fugiu a pergunta que eu ia fazer. Mas você acha que assim, de primeiro momento, quando o paciente chega ali com você acha que ele já se solta mais falando da dor? Ou você acha que isso vai levando, dependendo do paciente, vai levando um tempo, ele vai falando um pouquinho só e depois vai assustando falando, não, mas aqui realmente dói mais, mas ali não dói tanto e tal? Cara, isso um professor meu da faculdade falou, não vou citar nomes porque não vem ao caso, mas ele falou uma coisa que é muito real. E às vezes não é nem por maldade, mas o paciente mente, cara. O paciente mente. Às vezes ele mente porque ele acha que vai ser julgado, como muitas vezes já foi. E às vezes ele não mente, ele omite algo que ele esqueceu. Um exemplo mesmo, eu fui participar de um evento onde a gente oferecia ali o serviço de liberação miofacial, que é uma técnica de massagem, e também de quiropraxia. Porém, existem algumas contraindicações absolutas para a quiropraxia. E uma delas é uma cirurgia chamada artrodese, que ela vai meio que colocar hastes ou parafusos ali para fixar as vértebras. Então aquelas vértebras vão ter 2 fixadores, às vezes 1, e ela não vai ter movimento. E a gente consegue manipular na quiropraxia articulações. Então a gente faz ajustes articulares. Mas se aquela articulação está estabilizada por uma barra de ferro, que é o que você não consegue ajustar ou manipular aquela articulação. Ela está estabilizada, você mexe um ponto acima, um ponto abaixo. Mas naquele local não. E eu fui atender a paciente e a gente, como estava num evento, a gente não podia ter uma anamnese ali muito complexa. Era um atendimento de 10 a 15 minutos ali para divulgar o trabalho, captação de novos pacientes, pensando na visão de uma clínica, clientes, né? Sim. E era uma feira de farmácia. A gente estava atendendo e tal. Perguntei para a paciente se ela já tinha passado por algum processo cirúrgico, principalmente na região da coluna. Ela falou que sentia dores na lombar. E durante essas perguntas, que no nosso caso é chamado de anamnese, eu fui fazendo liberação miofacial, sentindo como é que estavam os tecidos, as articulações. Percebi que tinha uma rigidez bem grande na região da lombar. Palpei, perguntei, não citou nada. Quando eu fui pedindo para ela se posicionar, porque a gente tem uma parametrização para fazer ali manobras de quiropraxia, ela virou de lado e falou que aquela posição era ruim desde que ela fez a cirurgia. Porém, ela não tinha citado essa cirurgia. E eu ia intervir
justamente nas articulações que estavam estabilizadas. Quando eu perguntei para ela, ela falou que tinha feito uma artrodese de coluna lombar. Então, assim, ela não mentiu, mas ela omitiu uma informação por ter esquecido. Daí se torna o que a gente fala de avaliação. A avaliação ela é 90% do tratamento. Se você faz uma boa avaliação, você consegue bolar uma boa intervenção. Se você não faz uma boa avaliação, infelizmente, você não tem um norte claro. Aí que essa é a questão. Puxa vida, legal, legal. E me fala um pouquinho assim do que você está achando, desde o tempo que você entrou, se está sendo o que você esperava mesmo, ou um pouco mais, se é aquele, como eu posso te dizer, é que todo mundo tem alguma coisa que realmente gosta mesmo de fazer na vida, né? E tem uns que quando vai fazer, vê que é aquilo mesmo, um pouco mais, e fica, nossa, eu tô maravilhado. E tem uns que quando chega na hora já não é aquilo, né? Já tá aquela desanimada e fala, meu, não era isso, vou pular fora, eu vou ficar nisso até um tempinho e... Bom, assim, não vou dizer que a fisioterapia é o que eu sou apaixonado na vida, é o que eu pretendo fazer o resto da minha vida. Não é isso. É uma fase da minha vida. Como profissão, eu acredito que, pra mim é uma das melhores, tendo em vista tudo que eu já pensei, o que eu fiz na vida, algumas coisas que eu almejo, assim, eu não sou um cara de planos muito futuros, não, mas a gente tem que saber que, o dia de amanhã tá aí. Se você não se planejar, ele vai estar aí da mesma forma. Então, assim, a fisioterapia, ela me traz um retorno financeiro legal, ela me traz boas histórias, ela me traz, digamos que, gratificação por ver pessoas ali atingindo um nível de bem-estar ali, onde essa pessoa fique satisfeita. Então, sim, a fisioterapia para mim ela é gratificante, ela é muito legal e, assim, necessária para uma população geral. Infelizmente não é acessível como deveria. Isso para mim seria mais legal. Porém, ela já atinge aí uma grande parte do público que necessita, talvez não da melhor forma. Mas pensando na fisioterapia, sim, para mim é uma ótima profissão, retorno financeiro legal, eu tenho um horário de trabalho legal, então é ótimo. Porém, eu penso em outras coisas, eu penso em trabalhar de outras formas, tá? E através da fisioterapia eu vou conseguir isso. Então, assim, pro momento, eu acredito que a fisioterapia para mim é o melhor. Certo. Mas eu não descarto nenhuma possibilidade, cara. As coisas vão acontecendo e assim como um dia eu pensei muito no esporte, vim para fisioterapia pensando em esporte e hoje eu não atuo diretamente no esporte, atuo em outra área e estou muito bem nisso. Talvez amanhã ou depois eu possa estar atuando em outra área da fisioterapia ou até mesmo em outra área profissional. Então, assim, eu vivo o momento e para esse momento a fisioterapia para mim é Ótimo. top. Boa. Ela quem paga minhas contas, ela quem me traz um retorno financeiro legal, ela quem me traz histórias legais, me faz conhecer pessoas legais. Através da minha formação ali, conheci diversas pessoas legais, conheci outras culturas, outros modos de viver. Então, assim, me trouxe bastante realização. E eu sou muito grato por isso, né? Sim, legal. E, como eu disse, não fecho como sendo assim, vamos dizer que é o meu plano de carreira total, porém é o que vai me levar para a aposentadoria cedo, sim, que é o meu plano real. Legal. Aposentar-se mais cedo. Eu não quero chegar ali nos 50, 60 anos para poder colher os frutos. Eu quero viver bem de agora até os meus 100 anos, chegando lá. E a fisioterapia está me proporcionando isso. Legal, cara. E só pra finalizar aqui, antes de finalizar na verdade, a gente estava falando daquele negócio de ficar muito tempo parado na mesma posição e tal, né? Você recomenda algum exercício básico, assim, simples, que qualquer pessoa possa fazer em casa? Cara, tem diversos movimentos, Um movimento que ele é muito, vamos colocar, relacionado à dança
E pensando num público geral, e a gente uma sociedade bem machista ainda, tá? Porque tem pessoas que vão ser atendidas que, pô, não querem ser tocadas por um homem. Sim. Então a gente tem que pensar que se você faz um movimento de quadril análogo a uma rebolada, cara, se você rebola, movimenta seu quadril, você vai fazer um movimento ali de antiversão e retroversão, que é um movimento de colocar a bunda pra dentro, ali a famosa bunda de gaveta, Pode crer. ou empinar o bumbum. Esse movimento, cara, ele vai mobilizar a sua lombar e ele vai proporcionar uma soltura dessa região. E é um movimento que, pô, se você pedir pra um cara rebolar, ele vai te... Vai falar que tá pegando mal, né? Pô, ele vai ficar meio bravo. Vai, pode Entendeu? crer, Então, pode assim, crer. a minha recomendação, cara, pô, se movimenta, se movimenta. Então você pensa o seguinte, eu citei a rebolada por conta da prevalência de dor lombar, que a gente vai ter como maior. Mas o seu corpo ele tem uma gama de movimentos enormes. E a recomendação não é exatamente um exercício. A recomendação bote o seu corpo em movimento em todos os movimentos possíveis. Tudo que ele puder fazer, mesmo que você pareça um maluco. Mas se mova em todas as direções possíveis, com todas as articulações possíveis. Legal. E só pra frisar aqui, deixa só mais uma vez seu contato aí pro pessoal. Bom, meu contato no Instagram é _Rodrigo.digo_. Lembrando que não é uma página de conteúdo profissional, é lifestyle puro. Eu posto o que eu quero, da forma que eu quero. Nada é fora do comum, tá? Mas é simplesmente o que eu quero. Se você pensa só num conteúdo profissional, um conteúdo educativo ou informativo, talvez não seja o melhor lugar. Porém, se você busca uma sessão, quer um tratamento, você pode entrar em contato comigo por lá. Se quiser seguir, acompanhar o lifestyle, dia a dia aí, ou não, fique à vontade. É isso aí, rapaziada. Ficamos aqui mais uma vez com o programa Eclético Sonora. Tivemos aqui a grande presença desse fisioterapeuta que é um ótimo profissional. Muito obrigado, Rodrigo. Esperamos você aqui mais vezes, hein, cara. Com E, ó, certeza. lembrando que o cara também toca, viu? Esse aqui tá, ó. Parece que não, mas o gurininho aqui também toca um colerê, viu, rapaziada? E acompanha lá, pessoal. Talvez tenha um conteúdo aí da Travê, não sei se rola ainda, mas tem uma entrevista antiga minha lá, que eu entrei de personagem. Na época eu era motoboy, a Travei também em outra fase. Esse daí tá guardado. Mas, pô, tem um conteúdo legal. Que tá... Antes desse conteúdo que tá sendo postado agora já tem coisa, e pra frente vai ter mais, então acompanha. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Bem-se.